Olá, vamos continuar nessa sequência o cientista espiritual André Luiz. Eu estou lendo no livro Evolução em Dois Mundos, leio como o André Luiz escreveu, porque a minha intenção não é eu estou apresentando um trabalho, é dizendo o seguinte: o André Luiz deixou centenas de assuntos que os homens de ciência vão precisar pesquisar. Então, nesse livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, ele está falando sobre sexo e corpo espiritual. Ele começa falando no início, chamando mais atenção da parte da fisiologia, para daqui a pouco ele entrar mais no assunto propriamente dito. E ele falou lá no primeiro sobre o hermafroditismo e a unissexualidade, o tempo custou. Ele falou o hermafroditismo potencial, que já existe, e ele vai falar da ação dos hormônios, que tem tudo a ver com essa parte sexual. E ele vai dizendo, para nossas reflexões, ele diz assim: atingido inequívoco progresso em seus estímulos, o corpo espiritual, desde a protoforma psicossomática nos animais superiores até o homem, conforme a posição da mente que serve, determina a mais ampla riqueza hormonal. Esse corpo espiritual, a depender da mente, do espírito que estiver lá, ele vai uma riqueza hormonal imensa que vai ser trabalhado. As glândulas sexuais, diz o André, que então mobiliza, são mais complexas, exerce a própria ação pelos hormônios que segregam, arrojando-se no sangue hormônios esses, femininos ou masculinos, que possuem por arcabouço da constituição química em que se expressa o núcleo ciclopetano, peridro, fenatreno, filiando-se a grupos dos esteróis. Fico imaginando o Chico Xavier escrevendo isso, o jeito diz, esse cara tem um 4º ano primário, dá para o cara já ver o conhecimento desse homem, esse espírito. Os hormônios estrogênicos, ele chama, os hormônios estrogênicos, oriundos dos ovários, mantêm as características femininos secundários, e os androgênicos, segregados pelos testículos, sustentam os caracteres masculinos da mesma ordem. Produz ações estimulantes e inibitórias, todavia, como atende às necessidades, a impulso e determinações da mente, por intermédio do corpo espiritual, incentiva o desenvolvimento, a maneira de proceder da espécie, mas não origina. Ele diz, produz ações estimulantes e inibitórias. Todavia, como atende à necessidade e impulso, determinações da mente, ele atende impulso e determinações da mente, por intermédio do corpo espiritual, incentiva o desenvolvimento, a maneira de proceder da espécie, mas não origina. Então, a mente vai fazer o desenvolvimento, mas não é ela que origina são os corpos. Por isso, nenhum deles possui ação manipuladora no mundo orgânico, não obstante patentear esta ou aquela influência de modo mais amplo. Ainda, em razão do mesmo princípio que lhe vingue na formação pelo qual obedece às vibrações incessantes no campo mental, o campo mental que está influenciando isso. Os hormônios não se armazenam, transformam-se rapidamente ou sofrem apressada expulsão nos movimentos excretórios. Entendendo-se os recursos da reprodução como engrenagem e mecanismo que o espírito em evolução se vale para a plasmagem das formas físicas, sem que o homem lhe comprovem, de modo absoluto, as qualidades mais íntimas. É fácil reconhecer que as glândulas sexuais e seus hormônios exibem efeitos relativamente específicos. Inegavelmente,
Olha o que é que ele diz. O ovário e os hormônios femininos se responsabilizam pelos distintos sexuais femininos, mas pode desenvolver alguns deles no macho. O macho pode desenvolver, prevalecendo as mesmas diretrizes para os testículos e o hormônio que corresponde, ou seja, a mesma coisa do masculino pode também desenvolver lá do feminino. Isto é claramente demonstrável nos experimentos de castrações, enxertos, injeções hormonais. E o sujeito pode fazer, castra, vai poder ter alterações. Enxerto, ele pode fazer alterações. Injeções hormonais pode fazer alterações. Porquanto, apesar da ação sexual específica do testículo e do ovário apresentar-se como fator indiscutível, a gônada, refletindo os estados da mente, herdeira direta das experiências inumeráveis, a mente herdeira de experiências inumeráveis, eventualmente produz certa quantidade de hormônios heterossexuais, da mesma sorte, ainda que os hormônios sexuais se afinem com as atividades específicas intensas em determinado acontecimento, realiza essa ou aquela ação os órgãos do sexo oposto. Estes são efeitos heterossexuais ou bissexuais das glândulas ou dos hormônios. Ele está chamando a atenção que essa ação dos hormônios, que é uma ação química, porque normalmente é assim, olha, o espírito vai influenciar a mente. A mente, ele vai influenciar, ali vai começar os centros de forças, ele controla os centros de forças, controla lá do perispírito que tem centros de força, o corpo etérico que tem centro de força, ele joga essas informações, vai jogar as informações para aqui. Quando ela sai dessa parte da mente, ela sai na forma física, geralmente sai na forma eletromagnética, e a eletromagnética depois ela vai se transformar nessa parte química, e a parte hormonal vem uma das que vem primeiro, altera as glândulas para depois alterar as expressões químicas. As expressões químicas é final. Antes da expressão química, tá as expressões hormonais, que é química, mas a expressão física, eletromagnética e a expressão do espírito, que veio por impulso uma série de caminhos que isso aconteceu, que o André Luiz chama atenção nessa obra dele todas. E alguns capítulos já falei sobre esses assuntos. Aí agora é porque ele falou um pouco disso, para agora poder começar a trabalhar essa parte espiritual para a gente entender. É assim que o André Luiz foi dizendo nesse livro, Evolução em Dois Mundos. E aí agora nós vamos mergulhar no assunto com mais profundidade agora. Até o próximo capítulo nosso.